Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus seja contigo hoje e sempre na tua vida. Quero agradecer a você que assiste os meus vídeos. Eu creio que se você me segue no TikTok ou está inscrito no canal do YouTube, é porque a palavra fala ao teu coração. Seja bem-vindo no canal Enviados por Deus. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Hoje eu trago aqui uma mensagem, meus amados, em 1 João, capítulo 3, versículo 8. É uma palavra que vai falar aos nossos corações. Eu creio que quando a palavra ela é lançada, ela sai com um propósito. Amém? Glória a Deus, aleluia. Só um minutinho aqui, só para fazer uma oração breve para a gente iniciar a palavra. Senhor, Deus soberano, Deus único e verdadeiro, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor é dado a Ti, Senhor. Pai, que nesse exato momento eu te peço que não permita que saia a palavra do homem, porque o homem com as suas palavras sairão vazias e retornarão vazias. Mas as Tuas palavras, Senhor, nunca, jamais sairá e retornará vazia, para qual propósito ela está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, Pai. Vamos ler aqui em 1 João capítulo 3, versículo 8, diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Meus amados, essa palavra aqui, ela é extremamente profunda e ela, com certeza, vai contra tudo aquilo que é da parte do maligno. Para você entender essa mensagem, eu quero que você lembre a época que você era mundano, o que você cometia, o dos pecados, as suas falhas. Porque esse mundo é isso, meu amado. Eu quero trazer você ao passado. Quando nós voltamos no passado, a época mundana, a gente sabe que hoje aquele que se converteu dos seus maus caminhos e está na presença do Senhor Jesus, do Deus soberano, ele sabe que ele estava numa direção totalmente contrária de Deus, totalmente contrária à vontade do Senhor. Meu amado, esse mundo, você pode analisar isso, o que eu vou te falar aqui agora. Esse mundo que jaz do maligno, pertence o maligno. As pessoas que estão nesse mundo, elas sempre serão conduzidas a pecar contra Deus, contra o Senhor Jesus. Essas pessoas nesse mundo, elas estão sendo trabalhadas a endurecer o seu coração em relação a Cristo, em relação à palavra de Deus. Porque o diabo, meu amado, ele é muito esperto. Porque ele sabe o que a carne gosta, então ele vai oferecer o quê? Tudo aquilo que é pecado, que Deus abomina, o maligno, ele vai oferecer às criaturas, que estão nesse mundo, longe de Cristo, longe de Deus. E a tendência dessa pessoa, ela é sempre se afundar mais e mais no pecado. Por quê? Porque não tem limites. O diabo, ele não vai colocar limite. Então eu quero chamar a sua atenção.
até mesmo quem está na presença, quem se converteu nos seus maus caminhos e quem está nesse mundo. Esse mundo, meu amado, o maligno ele vai sempre te oferecer os seus manjares para te condenar e te afastar de Deus cada dia mais. Olha, é impressionante isso aqui. Olha para você ver. Quem comete o pecado é do diabo. Quem comete o pecado é do diabo. Então, meu amado, a você que se encontra nesse mundo, tem conhecimento da palavra de Deus. Talvez você até desviou, saiu da presença de Deus, do Senhor Jesus, e voltou para esse mundo. Tenha muito cuidado. O maligno ele vai sempre trabalhar na vida dessas pessoas, principalmente pessoas que teve o conhecimento, conheceu a verdade e voltou para esse mundo. Meu amado, a chance dessa pessoa voltar a Cristo Jesus é só mesmo Cristo para trazer essa pessoa de volta, porque por ela é muito difícil. O diabo ele nunca se firmou na verdade, então ele sempre vai trabalhar na vida dessas pessoas que estão nesse mundo, sempre com a mentira, sempre com a enganação. Para quê? Para que essas pessoas venham a falecer sem salvação. E são muitas pessoas. Meu amado, às vezes eu conheço casos que Deus ele criou situações na vida de uma família. Presta bem atenção o que eu vou falar aqui. Com uma enfermidade. Tocou, sabe, num filho. Aquela enfermidade, olha para você ver, aquela enfermidade que veio na vida desse filho, era o único filho deles. Pertinho aqui de mim, foi vizinho. E eu observando isso, né, nós oramos, né, coloquei o nome dele, né, no grupo de oração. E eu tinha falado para minha esposa, eu posso até estar errado, mas aí tem um trabalhar de Deus. Eles eram todos católicos, fervorosos, né? Se dobrava, se curvava diante de uma imagem. Só que nesse período que ele estava, né, descobriu que estava com câncer, né? E essa pessoa ficou internada. Olha para você ver o trabalhar de Deus. Por isso que eu falo que às vezes vem coisa em nossas vidas. Eu não sei por que eu estou falando isso aqui, mas Deus está no controle. Essa pessoa ficou internada lá e passou uma senhora e falou para ele, né, umas coisas que só ele sabia. E ele chorou muito. E ele sentiu uma paz, ele contando, né? E eu observando isso, e já era o trabalhar de Deus para que a família toda se convertesse. E ele fez prova de Deus. E Deus, ele foi curado dessa enfermidade, desse câncer no testículo. Ele simplesmente percebeu que estava um caroço e foi no médico e era. Foi um pastor lá orar por ele. E ele, né, quando teve alta, passou um aperto em relação à sua saúde, que não foi fácil. Ele fez uma cirurgia, voltou para casa, quando acordou, a cirurgia tinha estourado tinha estourado e estava todo ensanguentado. E foi para o médico, teve que colocar dreno, tudo isso, meus amados.
Aí, e nós, muitos irmãos em oração, e ele fez um desafio a Deus. Falou: Senhor, se o Senhor me curar, eu entregarei a minha vida a Ti. E foi feito a cirurgia, né, meu amado? Fez a cirurgia, fez tudo que tinha de fazer. E tinha uma consulta, né? Ele foi nesse médico, o médico falou assim: olha, nós vamos fazer uns exames, se tiver... Tinha uma numeração lá que tinha que estar no mínimo 5 mil. E quando ele foi fazer, estava abaixo de 1.000. Ele falou: ó, certamente você vai ter que fazer quimioterapia. Mas aí a oração e o voto que ele tinha falado com Deus, ele clamou, e sei que ele ia fazer a quimioterapia, mas algo quis que o médico repetisse os exames. E enquanto isso, muitas orações. E quando ele foi fazer esse exame, o médico falou assim: olha, é só um milagre para a gente fazer os exames e você não precisar. Para 5 mil, abaixo de 1.000 é muita coisa. Eu sei, meus amados, que quando ele foi refazer esse exame novamente, depois de um tempo, um mês e pouco, o exame deu que já tinha mais de 5 mil. É uma porcentagem que eles falam lá, que eu não entendo, mas estou contando aqui para vocês. Então o médico ficou impressionado. Não precisou fazer a quimioterapia e ele foi curado. Então, meu amado, Deus curou ele, a mãe se converteu, ele se batizou, a mãe se batizou. Então, meu amado, o poder de Deus, Deus, quando Ele quer fazer uma obra na vida de quem quer que seja, Ele cria meios, Ele cria situações, não importa quaisquer que sejam. Mas às vezes Deus quer nos direcionar, Deus quer que a gente posicione em relação a Ele. Às vezes, meu amado, nós não podemos tentar compreender o agir de Deus na nossa vida. Só Ele sabe, só Ele entende. A nossa mentalidade, o poder de imaginar, de pensar, para tentar acompanhar as coisas de Deus, não temos como, porque nós somos, meu amado, muito abaixo da grandeza de Deus. E a capacidade de Deus não tem limite. Então não queira pensar como Deus vai agir na minha vida e na sua vida. Às vezes Deus nos direciona num caminho difícil, mas que no final é o que importa. Às vezes a dificuldade vai vir, às vezes o momento ruim vai vir, e às vezes a gente fica questionando e falando para Deus: por que isso está acontecendo? Pede força para Ele, pede ânimo para Ele, para você suportar o momento que você possa estar passando. Olha, eu estou indo numa direção aqui, mas é assim. A palavra de Deus seja feita conforme a vontade dEle, não é a minha. Amém? Olha para você ver aqui, meu amado, aqui é assim. Eu sempre peço para Deus: Deus, não saia palavras minhas, de maneira alguma. Então, essas pessoas foram convertidas. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida dessas duas pessoas.
o pai não se converteu. O pai não se converteu, né? E poucos tempo depois o pai veio a falecer. Às vezes, meu amado, Deus cria situações porque Ele sabe o dia e a hora que o seu filho vai falecer. Ele cria situações em nossa vida, aquele ou aquela que não se converteu, Ele cria situações para que nós entregamos as nossas vidas a Ele. Porque o Senhor é que pagou um preço do nosso pecado. E o que nós temos que fazer é o que? É obedecer e fazer a sua vontade, não a nossa vontade. Porque se Deus não enviasse o seu Filho aqui na terra para morrer por mim e por você, nenhum ser vivente, nenhum ser humano tinha o poder de pagar o seu pecado. É alto demais. Dinheiro nenhum, nem ouro, nem prata, nem dinheiro nenhum pode comprar uma salvação. Porque o sangue de Jesus, não há dinheiro nesse mundo que poderia comprar. E só pôde pagar com o seu sangue. Então, meu amado, se você se encontra nesse mundo de perdição, aonde o diabo ele nunca se afirmou na verdade, ele vai sempre te conduzir no erro e no pecado desse mundo, para que você venha morrer sem salvação. O diabo está aí para, de todas as formas, enganar, mentir para as pessoas, para que elas não venham a ser salvas. Mas Jesus Cristo, o Senhor, aquele que morreu por mim e por você, Ele sempre vai criar situações para que a gente saia das trevas e venha para a luz, que é Cristo Jesus. Então, meu amado, você que estava na luz e voltou para esse mundo, não dê ouvido, não permita que Satanás venha te enganar com suas mentiras, com seus manjares. Não acredite nele, porque ele nunca se firmou na verdade. Ele vai sempre conduzir as pessoas ao erro, porque o erro, o pecado afasta essas pessoas de Deus. Então, meu amado, não saia desse mundo de orgia, de pecado, de bebedice. O Senhor há muito tempo vem falando, chega a palavra dele ao teu coração, você assiste os vídeos, você lê até os versículos, mas o teu coração está pendendo para o percurso desse mundo. Está na hora, chega de só ouvir e não há mudança. Está na hora de mudar de lado, está na hora de sair das trevas e vir para a luz, que é Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vou ler mais uma vez aqui para encerrar. Quem comete pecado é do diabo. Então, todo aquele que comete pecado é do diabo. Ponto. Na palavra do Senhor está dizendo. Porque o diabo peca desde o princípio, desde o princípio. Então ele nunca se firmou na verdade. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, o Senhor, ele se manifestou para quê? Para desfazer a obra de Satanás na vida dessas pessoas. Eu era desse mundo, meu amado, eu era um perdido. E o Senhor, a palavra de Deus, me resgatou desse mundo. Assim também eu profetizo na tua vida que Deus está entrando com providência para te resgatar desse mundo de perdição que é esse mundo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.